hora de montar o time. Agora o Campeonato Brasileiro faz uma pequena pausa durante essa semana, então o Corinthians vai passar a semana no Z4, o Palmeiras passa como líder, o Santos também vivendo um momento complicado, o São Paulo também perdeu para o Vasco nesse fim de semana, para que a Copa do Brasil, primeira fase inclusive com os times da primeira divisão, tome conta do cenário do futebol. E é claro que a Rádio Bandeirantes estará presente em todas as partidas, o nosso microfone vai trazer todos os detalhes dessa semana e eu já aproveito então para fazer o convite ao nosso ouvinte, já que a rodada começa amanhã, às 7h15, no Morumbi, o São Paulo recebe o Juventude pela partida de ida. É um jogo para recuperar confiança. O Roger Machado tem de tudo para vencer essa partida. É um ex-clube, conhece muito bem o Juventude. Então o São Paulo tem sim grandes chances de conseguir essa classificação e retomar a confiança depois da derrota no fim de semana. Quem joga amanhã também é a equipe do Corinthians. Este, fora de casa, vai a Santa Catarina enfrentar o Barra. Atenção, torcida do Corinthians, hein? O Barra é um time de terceira divisão, foi campeão da Série D no ano passado, mas apesar de ser um time de Série C, é muito bem organizado financeiramente, é um time de projeto, tem um projeto muito bom e é sim um adversário qualificado e difícil. A gente sabe que o Campeonato Catarinense não é dos mais difíceis do país, digamos assim, mas é um campeonato que tem a Chapecoense, time de Série A, tem o Criciúma e o Avaí, que são times de Série B, o Figueirense é um time muito tradicional do futebol brasileiro e o Barra foi o campeão nesse ano. Então, amanhã, o jogo em Santa Catarina promete ser uma partida difícil. E eu tô curioso também para saber se o Fernando Diniz vai mudar a escalação. Algumas mudanças pontuais ele deve fazer, né? Mas ele vinha repetindo o time titular e amanhã não deve seguir com a mesma equipe que entrou nas últimas 3 partidas. Na quarta-feira, o Santos recebe o Coritiba, esse sim o duelo mais complicado dos paulistas que enfrentam aí, vai enfrentar inclusive um time de Série A, o Coritiba, um time que joga muito bem, inclusive venceu o Atlético Mineiro nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 de quarta-feira, então, tem Santos e Coritiba, e fechando a rodada de Copa do Brasil, às 7h30 da quinta-feira, o Palmeiras recebe a Jacuipense, em casa, na Arena Palmeiras, para mais uma partida. Para a gente finalizar aqui, então, essa semana ainda tem jogos internacionais muito importantes. O Manchester City, time da Inglaterra, tem a chance de retomar a liderança, ou melhor, chegar à liderança do campeonato inglês e assim ser campeão, venceu o Arsenal, que era o líder nesse fim de semana, e tem um jogo atrasado. Então pode assumir a liderança e nessa reta final chegar ao título. Mais uma notícia importante do futebol internacional. Ontem teve Paris Saint-Germain e Lyon, e o grande nome dessa partida foi Endrick, que marcou um dos gols da vitória do Lyon em Paris sobre o PSG, e além disso, ainda distribuiu uma assistência. Então foi o grande nome desta vitória. Fechando de fato aqui, Pedro Campos, NBA, Thiago Splitter, técnico brasileiro, estreou ontem nos playoffs, estreou com derrota, mas a gente segue na torcida aí para que o brasileiro consiga virar o jogo e passar pelo San Antonio Spurs e chegar, quem sabe, a um título de NBA. Primeiro técnico da história do Brasil a chegar tão longe na competição internacional. Bons destaques aí e avisos, né, sobre a Copa do Brasil, do Pedro Cohen, dos times paulistas nesta semana. Valeu, Pedro, até a próxima. Eu que agradeço, hein? Pedro, até mais. O Quinto Sinal vai marcar 10 horas da manhã, é hora de Manhã Bandeirantes, na sequência da nossa programação. O Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã. E o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, excelente segunda-feira, um ótimo início de semana com um gostinho de feriado que está por vir para muita gente, aquela emenda descansando em casa, para muita gente, dia útil, informação para você que está trabalhando, para você que está nas ruas, nas estradas, informação para você que quer curtir o dia de folga, é o que não falta aqui no microfone da RB, pelo FM 85.7 que você nos acompanha na faixa estendida do seu rádio. Você ficou com o Jornal Gente neste plantão de feriado, equipe reduzida, porém com informação sempre na íntegra, e com
a volta amanhã do Jornal Gente, a partir das 8 horas, depois do Primeira Hora aqui na programação da RB e transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora e até 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior paulista, nas ondas da Rádio Bandeirantes até às 11h30, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área e trazendo a repercussão da rodada do final de semana. Excelente vitória da Ponte Preta, hein? Aquela vitória maiúscula fora de casa contra um adversário forte, uma camisa pesada do futebol brasileiro que é o Avaí. A Ponte venceu por 2-1, dá aquela respirada aliviada nessa rodada, pelo menos se afastando das últimas posições. Peronomútil ainda está na zona de rebaixamento, sobe uma posição com os 4 pontos somados, mas já dá um gás para a próxima rodada, quando a Macaca vai enfrentar o América Mineiro, outra pedreira, outro jogo complicado. América que não faz um bom começo de campeonato e a Ponte quer sair definitivamente da zona de rebaixamento. Sexta-feira a Macaca enfrenta o América Mineiro. E também a repercussão do empate amargo do Guarani em casa com Itabaiana por 1-1. Técnico Hélio Cinzenando, né? É esse o sobrenome dele. Um prazer em conhecê-lo, ao técnico que colocou como responsabilidade pelo empate a torcida, a imprensa, só não colocou o próprio trabalho dele como um dos responsáveis por um péssimo resultado em casa entre Guarani e Itabaiana. Ainda assim, o Bugre está na zona de classificação no Campeonato Brasileiro da Série C depois de 3 rodadas, uma vitória, 2 empates, e o Guarani volta a campo no próximo final de semana, na verdade na outra segunda-feira apenas, dia 27, vai enfrentar a Ferroviária, duelo paulista que acontece em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa. Repercussão dos jogos de ontem, preparação para os jogos que vêm pela frente, tudo isso com o timaço de Carlos Batista a partir das 11h30 da manhã. Você nos acompanha pelos aplicativos digitais da Rádio Bandeirantes Campinas, como o Band Play, o portal bandmulti.com.br, e você também está conosco nesta manhã pelo nosso canal do YouTube. Você que gosta do rádio com os bastidores, direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, nessa comunidade que falta um chorinelato na Central Técnica e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Vamos trazer as informações para você que está conosco neste momento pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, porque tem acidente registrado para quem vai à capital nesta manhã. E tem algumas interdições que a gente precisa falar aqui da cidade de Campinas. Primeiro, Sistema Anhanguera Bandeirantes. Um grave acidente marca esta segunda-feira no quilômetro 30 da rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa por Cajamar, pista sentido interior de São Paulo. Infelizmente, a confirmação de uma morte de um caminhoneiro que estava na pista quando o veículo tombou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros de altura. O motorista e o ajudante ficaram presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros, médicos socorristas, concessionária que administra o Sistema Anhanguera Bandeirantes, enviaram equipes para o local e foram necessárias técnicas como rapel para içar as vítimas até a superfície. Após os primeiros atendimentos médicos ainda no local do acidente, foi confirmado que, infelizmente, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, o outro trabalhador, foi estabilizado, transportado ao hospital pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e recebe atendimento médico neste momento. As circunstâncias que levaram ao tombamento do caminhão ainda são desconhecidas. O incidente resultou na interdição de 3 pistas da rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, causando lentidão nesse trecho. Até porque é véspera de feriado, ainda tem muita gente saindo da capital paulista, vindo para o interior nesta manhã de segunda-feira. Informação neste momento é de que o congestionamento começa no quilômetro 28 e vai até o quilômetro 33. São 5 quilômetros na pista da Bandeirantes, sentido Campinas, sentido Americana, sentido interior, a partir desse trecho de Caieiras, onde ainda há um trabalho para, depois da retirada das vítimas, a remoção do caminhão que caiu na ribanceira. E claro que isso vai durar o dia todo. Então, se você tem como destino a cidade de São Paulo, na volta para casa, siga atento na Rádio Bandeirantes para você saber as condições de tráfego também ao longo desta segunda-feira.
Acidente também grave aconteceu neste final de semana na cidade de Indaiatuba. Na noite de ontem, um casal morreu depois que o carro em que eles estavam bateu contra um semáforo numa das principais avenidas da cidade, a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. As vítimas tiveram as mortes confirmadas ainda no local. A equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram atender a ocorrência e, segundo os bombeiros, foi preciso retirar uma das vítimas das ferragens e aplicar pó de serragem na via. Por quê? Porque houve o derramamento de combustível e o derramamento de óleo. Isso deixa a pista extremamente escorregadia e perigosa. No caso do combustível, também para ocasionar incêndios. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e agora câmeras estão sendo buscadas nesse trecho para entender a dinâmica desse acidente. O carro ficou completamente destruído e, infelizmente, não foi possível o resgate a tempo, embora as equipes tenham chegado rapidamente, mas, infelizmente, as mortes confirmadas ainda no local. 10 horas da manhã, 8 minutos. No mais, falando ainda das rodovias, a informação que a gente tem nesse momento do sistema Anhanguera Bandeirantes, falamos sobre a rodovia Anhanguera e essa condição a rodovia dos Bandeirantes, perdão, essa condição pelo acidente gravíssimo que aconteceu com os trabalhadores do caminhão, os trabalhadores da boleia, mas é o único trecho com lentidão no sistema Anhanguera Bandeirantes. Se você vai se deslocar nesse momento, sentido interior, tanto pela Anhanguera quanto Bandeirantes, saindo de Campinas, não tem trecho com lentidão, pistas tranquilas, boa visibilidade também nesse horário. No corredor Dom Pedro I, a informação para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, também é de uma boa sinalização para todos os trechos da Dom Pedro I, da rodovia SP-332, a Zeferino Vaz, famoso tapetão, e também do anel viário Magalhães Teixeira. Se você se desloca da rodovia Dom Pedro para acessar a Anhanguera, Bandeirantes ou a Miguel Melhado, você faz uma boa viagem nesta manhã. Dirigindo por Campinas, você deve ficar atento a algumas interdições que acontecem inclusive no centro da cidade. Um trecho da rua Barão de Jaguara, entre a Avenida Moraes Salles e a Rua Ferreira Penteado, está bloqueado por conta de, mais uma vez, um buraco aberto no meio da via. A interdição começou no último sábado e hoje a expectativa é de que os reparos no trecho sejam concluídos. Segundo a Prefeitura, o bloqueio foi necessário por conta do rompimento de uma galeria artesanal de águas pluviais, água da chuva. A Secretaria de Serviços Públicos vai iniciar esse serviço, esse conserto, reestabelecer a galeria na manhã de hoje. Não há definição se vai concluir o trabalho, mas hoje o foco é corrigir a galeria para depois colocar um asfalto novo e aí sim liberar o trecho da Barão de Jaguara. É o centrão de Campinas, coração, trecho entre a Moraes Salles e a Ferreira Penteado. Se esse for o seu destino, se você vai passear, fazer compras no centro, atenção aos desvios e evite a Rua Barão de Jaguara nesta manhã de segunda-feira. Hoje tem uma outra interdição que acontece na região da Fazenda Santa Cândida, próximo ao Campus 1 da PUC Campinas. Começou às 8 horas da manhã na Rua Professor Doutor Euclides de Jesus Zebini. É um bloqueio total de veículos e a previsão, essa é um pouco mais longa, de que a liberação só aconteça no dia 1º de junho. O bloqueio ocorre especificamente no trecho de saída após o acesso ao portão 4 da PUC Campinas até a altura da Avenida Professora Ana Maria Silvestre Haddad. Segundo a INDEC, não existem pontos de paradas de ônibus nesse trecho, que não impacta, por exemplo, as linhas que atendem a PUC Campinas, como a 357, a 351. A interrupção do fluxo viário é necessário para a realização de trabalhos de substituição do pavimento. Vão trocar todo o asfalto desse trecho. A obra é de responsabilidade da PUC e serve, segundo a própria universidade, como uma demonstração prática para os participantes do 3º Simpósio de Pavimento de Concreto Reforçado. Então, a expectativa é que um novo material seja colocado ali, que ele seja comprovadamente mais resistente, mais eficaz, mais barato do que o asfalto casquinha de ovo que a gente tem em tantos trechos da cidade.
Casquinha de ovo que é fininho, fininho. Para contornar o bloqueio, a INDEC orienta que os motoristas acessem o sentido oposto da própria rua Euclides de Jesus Ebini, seguindo o trecho que está liberado e que se programe com as placas de sinalização que foram colocadas no local. Às 10 horas da manhã e mais 12 minutos, você que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes Campinas, se quiser trazer uma atualização de trânsito no seu caminho para o trabalho, tá de folga, encontrou congestionamento por conta de mais gente que está passeando nessa emenda de feriado, traz a informação que a gente compartilha com o nosso ouvinte. 19 ao DDD 971021493. Vamos girar o que aconteceu de importante em Campinas e no interior de São Paulo nas últimas horas. Final de semana, infelizmente, registrando um acidente aéreo aqui no interior paulista. Uma pessoa morreu na madrugada de sábado após a queda de um avião de pequeno porte em uma fazenda na região de Altaí. Funcionários de uma usina que fica perto do local que infelizmente foi registrado o acidente, esses funcionários informaram que viram primeiro focos de incêndio próximos a uma plantação de cana-de-açúcar. Com a queda, a aeronave ficou destruída e no meio dos destroços as equipes de resgate encontraram o corpo do piloto carbonizado. Os policiais ainda não divulgaram a identidade da vítima, mas isso deve acontecer nas próximas horas. A equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, todas as equipes acionadas e já iniciando um trabalho de investigação, assim como a perícia técnica da Polícia Científica. A cidade de Altaí fica na região de Barretos, então é a Polícia Científica de Barretos quem foi até o local fazer esse trabalho pericial importantíssimo para os acidentes aéreos serem estudados e não se repetirem. Aviões de pequeno porte, a gente sabe que infelizmente estão mais suscetíveis a esse tipo de tragédia. 10 horas e 14 minutos, girando o nosso time de reportagens em instantes. Antes eu quero trazer para você uma informação, atualizando um caso que nós contamos para você na semana passada. Morreu o torcedor do Corinthians que foi baleado na cabeça em frente à subsede da torcida organizada Gaviões da Fiel na cidade de Indaiatuba. Na quarta-feira, a situação foi a seguinte. O grupo de torcedores estava ali reunido para acompanhar a partida do Corinthians pela Libertadores da América e, em determinado momento, chega um torcedor dizendo que queria acompanhar o jogo junto com eles. Corinthians e Santa Fé, jogo de uma torcida só. Quem não pôde estar presente em Itaquera, na Neoquímica Arena, geralmente se reúne mesmo nas subsedes das organizadas. Não é diferente com a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, na cidade de Indaiatuba. E aí chega um rapaz que, segundo as testemunhas ali, estava completamente bêbado, fora de si, com camisa num tom verde. E existe uma regra muito básica de torcida organizada, no caso do Corinthians, que você não pode ir assistir um jogo numa sede de organizada com uma camisa de cor que remeta a um rival, no caso o Palmeiras. E ali ele, indignado, não, como assim? Eu quero entrar, quero assistir. Já fora de si, começa a criar um tumulto, tira a camisa, quer assistir sem camisa, dizendo, você não vai assistir sem camisa aqui, amigo. Vai embora, vai pra casa, vai assistir num bar, vai em outro local. Esse homem volta armado e sai atirando na sede onde tinham mulheres, crianças, trabalhadores, pessoas que não se envolveram na confusão, inclusive uma delas que levou um tiro na cabeça, lutou pela vida e infelizmente não resistiu aos ferimentos. A vítima, William Simon Serrador, de 36 anos, conhecido como Alemão. O homem que atirou, num primeiro momento, negou os fatos, mas com testemunhas, com a arma apreendida, ele foi localizado no Jardim Morada do Sol. Os guardas municipais foram quem atenderam a ocorrência e o veículo foi localizado, o motorista se apresentou e apresentou uma documentação, porque ele é CAC, colecionador, atirador e caçador. Informou que havia uma arma de fogo, calibre 9mm, embaixo do banco do passageiro e depois, na delegacia, ele confessou ter efetuado os disparos. Esse homem, esse atirador de 41 anos, que agora responde por homicídio,
Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Torcedor baleado, ficou internado no Hospital Augusto de Oliveira Camargo até as últimas horas e nesse final de semana ele faleceu. Nós temos o depoimento de quem estava lá, uma testemunha, um torcedor corintiano que viu tudo de perto, conversou com a nossa reportagem. O nome dele é Maicon Osvaldo. E ele vai relatar com mais detalhes essa história, conforme eu trouxe as informações do boletim de ocorrência, agora da ótica de quem viu um amigo perder a vida assistindo a um jogo de futebol. Então, ele chegou aqui 10h17, a gente vai reposicionar essa entrevista, essa reportagem, para você acompanhar esse depoimento forte, emocionado, de quem não imaginava que um jogo tranquilo, um jogo que o Corinthians venceu por 2-0, em que eles estavam ali reunidos para acompanhar uma partida num local onde só tem corintiano, um outro corintiano mataria por conta de uma discussão pela cor da camisa que ele vestia. Então, ele chegou aqui de moto, na contramão aqui na avenida, e estava visivelmente bêbado, bem bêbado. Ele desceu da moto e veio para cá. A gente ficou observando ele. Ele tinha um detalhe verde na camisa dele. A gente falou para ele assim, ó, de verde não dá para você ficar aqui, tá? Aí ele pegou bêbado, já achando ruim, arrancou a camisa e falou assim, então eu vou ficar aqui sem camisa. Aí falou assim, ó, não pode entrar aqui dentro sem camisa não, porque senão, né, tem mulher aí, tem um pessoal, você tá vendo que não tem ninguém assim, então você tem que respeitar o ambiente. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou aí e eu vou na loja, eu compro uma roupa de vocês. Aí eu falei assim, meu, a loja tá fechada, não tem como você entrar aqui sem camisa e não tem como você permanecer aqui desse jeito, você nunca veio aqui, é a primeira vez sua aqui e você não vai ficar bêbado aqui desse jeito dando trabalho. Aí a gente falou pra ele assim, ó, vai embora pra sua casa, volta em outro jogo, volta numa outra situação melhor que a gente te recebe aí, pô. Aí, então eu não posso ficar aqui, então eu não posso torcer pro Corinthians. E saiu dessa forma, só reclamando. Pegou a moto dele e foi embora. Deu menos de 10 minutos depois, ele retorna de carro. Quando ele retornou, ele já entrou por um portão aqui, por esse portão lateral. E a gente estava no portão lá da frente. Ele já entrou, já indo na direção do bar, falando assim, eu vim comprar uma cerveja, voltei para pegar uma cerveja. Aí ele falou, meu, a gente acabou de falar com você, volta numa outra situação, você tá bêbado, agora você tá querendo comprar bebida, a gente não vai vender bebida para você. Ele pegou e falou assim, então eu não posso nada aqui, não posso nem vir aqui, não posso torcer. Eu falei, não, a questão não é essa, a questão é que você nunca veio aqui, você tá bêbado, você já veio aqui para arrumar confusão. E aí agora você tá retornando aqui para comprar bebida. Não, a gente não vai vender para você isso daí. Você pode ir embora que a gente não vai vender. Você vem numa outra situação aqui. Aí, nisso aí veio um amigo nosso e falou para ele assim, meu, a gente já conversou, já te explicou, não tem mais o que te falar, entendeu? Pega seu carro e vai embora. Aí ele foi assim pra cima desse amigo nosso, pra tipo peitar ele. Aí o cara afastou ele de perto e falou, sai de perto de mim aqui. Nisso que ele foi afastado, ele já foi para trás, sacou do revólver na cintura e começou a atirar na direção da sede, sem noção, sabe? Pegou, deu 3 ou 4 tiros aqui, não lembro exatamente, e um desses tiros pegou em um amigo nosso aqui, que é o William, que já frequenta aqui faz 20 anos, trabalhador, entendeu? Acabou de abrir uma lojinha de celular aqui, tinha ido trabalhar, ficou o dia inteiro trabalhando, saiu do serviço, veio pra cá pra assistir o jogo e acontece uma desgraça dessa daí com um cara que é sem noção, entendeu? Não tem amor à vida e saca de um revólver pra fazer algo que não tinha ninguém nem tentando contra a vida dele, nem nada, sabe? Sem motivo nenhum, assim, só porque ele tava alterado, bêbado, saca de um revólver e sai atirando nos outros, com mulher, com criança aqui e o cara faz uma desgraça dessa daí, entendeu? Esse o depoimento emocionado do Maicon Osvaldo, uma testemunha que estava na subsede da Gaviões da Fiel na cidade de Indaiatuba, a torcida organizada do Corinthians, que na quarta-feira assistia a partida pela Libertadores da América contra o Santa Fé da Colômbia. O Corinthians venceu, um jogo tranquilo, um jogo de festa, uma torcida só. Mas aí é preciso ter um
o entendimento da violência na sociedade. A violência não está só nas torcidas organizadas, a violência não está só no futebol, a violência está na sociedade como um todo. E eu tenho uma opinião sobre esse assunto que eu compartilhei, recebi algumas críticas, inclusive, no Brasil Urgente, mas eu não mudo essa opinião. Se você vai a uma sede de uma torcida organizada, em que você sabe que há uma regra, e isso desde que a Gaviões foi fundada lá nos anos 60, isso desde que o Corinthians é o Corinthians. Você não vai assistir a um jogo do Corinthians com uma camisa verde. Ponto. A regra é essa. Se você discorda da regra, se você acha uma bobagem, se você como corintiano não vê problema, você vai na sua casa, em um bar, na casa de um amigo, numa chácara que você alugue para seus convidados, e aí você assiste a partida com a camisa que você quiser, na cor verde, azul, laranja, cinza, da sua preferência. Agora, quando você vai na casa dos outros, você precisa respeitar a regra daquele local, daquele ambiente. Ele foi retirado e foi solicitado para que ele, naquela condição, não desse trabalho, porque as pessoas que ali estavam queriam assistir a um jogo de futebol. Quando o cara sai, volta armado, atirando, se ele tinha alguma razão, ele perdeu completamente a razão. E eu já acho que ele estava errado de, com a camisa verde, estar num local que não é segredo para ninguém que é proibido usar essa cor. A torcida organizada do Corinthians já pegou no pé de jogador por detalhe verde no tênis que o cara calçava. Então você não vai entrar numa sede da Gaviões vestido de verde. E até onde me consta pelos boletins de ocorrência que foram feitos tanto pela Guarda Municipal quanto pela Polícia Civil, pelos depoimentos, ele não saiu de lá agredido, ele não saiu de lá ameaçado. Foi só aquele, ô meu irmão, acorda pra vida e vai embora. Aí ele volta armado, aí ele é valentão, aí ele atira contra quem tava sentado, que nada tinha a ver com a confusão, que tava só querendo ver um jogo de futebol. Então, essa violência e essa facilidade no acesso à arma, porque ele era CAC, ele tinha uma arma registrada. Esse cara tem condição de ter uma arma? Em que momento liberaram uma arma para alguém que não tem um psicológico básico e um discernimento mínimo de entender onde é que você tá na sociedade, de onde é que você pisa e como é que você chega na casa dos outros? Então, solidariedade a esse torcedor. Eu sei que torcida organizada tem 1 milhão de defeitos, mas o que é justo é justo. Ninguém foi buscar o cara em casa. Ninguém pediu para ele ir lá assistir. Quer ir a uma sede da torcida organizada? Então respeite o mínimo, que é a vestimenta do seu time. Vai com a camisa do Corinthians. Aí o cara vai de verde assistir um jogo da Gaviões, quer um jogo na Gaviões, quer ter razão, volta armado, atira e mata um pai de família, um trabalhador. Mas a sociedade tende a olhar para esse caso sempre culpando a torcida organizada. Então, eu vi comentários de palmeirenses, de são paulinos comemorando. Que isso, gente? A gente perdeu totalmente o senso de humanidade. Isso é o que mais me preocupa nesses dias de 2026. 10h25. Um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre as condições do tempo, porque olha, tem capital no Brasil que decretou estado de emergência depois de 26 horas de chuva sem parar. Aqui na região, uma chuva com granizo danificou 30 casas, derrubou árvores e tem muita gente que está desabrigada neste começo de semana. E a Defesa Civil prepara algumas ajudas humanitárias a outros municípios também do interior paulista. A gente vai saber também as condições de tempo e temperatura para o seu feriado, para você se programar. Será que chove em Campinas? O Manhã Bandeirantes conta para você na sequência aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você.
É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Campeonato Brasileiro 2026 da Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar o América Mineiro às 20 horas. Ponte Preta e América, na sexta rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 10h30 da manhã, hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Uma segunda-feira com cara de feriado, emenda para muita gente de folga, descansando e quer saber se vai encarar um feriado chuvoso ou um feriado com tempo firme. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 24 graus e meio. A mínima hoje foi um pouquinho acima dos 15 graus. Final de semana foi mais ou menos assim, mínimas de 15, máximas de 30, uma famosa amplitude térmica considerável, manhãs e madrugadas bem geladas, tardes com cara de verão e vento bem moderado neste momento, na casa dos 5 km por hora. A umidade relativa do ar está em 58%. Eu não sou o senhor do tempo, mas eu acho que não vai chover, Nath Lucchesi. Bom dia pra você. Bom dia pra você, ouvinte. Pois é, não vai chover não. Pra esse feriado a gente tem o tempo bem firme, bem quente durante a tarde, grande amplitude térmica por conta do outono mesmo. Isso é uma característica. Pra quem não sabe, a amplitude térmica são as manhãs mais frescas, as tardes mais quentes, as madrugadas também mais frescas. É quando o vento fica um pouco mais forte e traz mais umidade aqui pro estado. O amanhecer da terça-feira de amanhã vai ser com névoa seca, seguida por forte sol ao longo do dia e baixa umidade do ar. Hoje a gente ainda tem níveis consideráveis, mas amanhã os ventos serão moderados nos horários de temperaturas mais baixas, ou seja, logo pela manhã, ali durante a madrugada, que pode passar essa sensação de friozinho mesmo. Para hoje, 28 graus de máxima, sem chuvas, e a umidade relativa do ar mínima durante as tardes de hoje e de amanhã devem ficar abaixo dos 30%. Então essa combinação de calor e tempo seco, à tarde requer ainda mais cuidado, principalmente, a recomendação da Defesa Civil é uma atenção especial a crianças, idosos e também cuidados em atividades físicas que exijam esforço físico ao ar livre. Então evitar ali os horários mais quentes do dia, das 10 da manhã até as 4 da tarde, para a gente poder curtir o feriadão da melhor maneira possível. Adianto que a semana vai ser bem ensolarada, de tempo firme, por enquanto, sem previsões de chuva até sexta-feira. Agora, outras cidades do interior paulista sofreram muito com temporais neste final de semana, principalmente na região de Sorocaba. A cidade de Sorocaba mesmo registrou chuvas de granizo com danos em pelo menos 30 casas.
entre sábado e domingo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou ainda pontos de alagamento, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia. Muitas famílias ainda desabrigadas, ainda desalojadas e dependendo também de um abrigo temporário oferecido pela prefeitura para que elas ali possam se estabilizar enquanto são feitas limpezas e manutenção em geral da casa, saber se é possível voltar ainda nesta segunda-feira. E não foi o único município atingido, não. Piedade também bastante afetada entre os bairros Soares, Elvio e Batata Doce. Danos como destelhamento resultaram na remoção de 5 famílias de suas residências. Em outros casos, uma lona plástica disponibilizada pela Defesa Civil garantiu pelo menos a permanência dos moradores durante a madrugada no fim de semana. O bairro Oliveiras registrou a queda de 3 árvores, mas felizmente ninguém ficou ferido. A maior marca registrada pela Sabesp de chuva foi na cidade de Piedade, com 48 milímetros, no intervalo muito curto, então é muita água em pouco tempo. Sorocaba tem nesta manhã um balanço de 15 quedas de árvores sobre vias públicas, danos na rede elétrica, resultando na interrupção de fornecimento de energia em vários bairros. O terminal de ônibus São Paulo e o Serviço Social do Comércio, SESC, que ficam na região central, sofreram interrupções, mas apesar dos danos também não há ninguém ferido. Em Itu, o município registrou 2 pontos de alagamento temporário e quedas de árvore em vias públicas, também sem registro de feridos. E hoje, Nath Luquezzi, a Defesa Civil está mobilizada para uma ajuda humanitária a essas famílias mais impactadas. Sim, para Piedade e para Ibiúna, as duas cidades. De acordo com os registros do Centro de Gerenciamento de Emergências e do Sistema da Defesa Civil, Ibiúna foi o município mais impactado, com 653 famílias atingidas. No bairro Paruru, o balanço mais recente contabiliza aí 98 residências danificadas e 103 pessoas desalojadas e que agora buscam abrigo em casas de familiares. Para atender essa população, foram destinados então pela Defesa Civil, pela Secretaria Municipal, 103 kits de limpeza com mais de 103 unidades avulsas, 653 kits dormitório, 103 cestas básicas, 103 kits de higiene e 15 rolos de lona. Já em Piedade, a tempestade teve início por volta das 4 horas da tarde, das 16 horas, concentrando quedas de árvores, destelhamentos e, segundo informações do Corpo de Bombeiro, foram registrados 3 quedas de árvores. As equipes municipais levaram cerca de 30 moradias que sofreram danos parciais nesses bairros, nos bairros Soares, Elvio e Batata Doce, como o Heitor bem mencionou. Embora a Defesa Civil tenha disponibilizado as lonas, 5 famílias precisaram ser removidas para casas de parentes. Para a gente fechar esse assunto, abrindo o mapa, falando também de todo o nosso país, cidade de Belém, capital do estado do Pará, sofrendo demais e a prefeitura decretou estado de emergência. Foram 26 horas de chuva ininterrupta. Imagine isso. 26 horas sem ter um intervalo da precipitação. Rios transbordaram, ruas foram tomadas pela água. A chuva começou na tarde de sábado, se estendeu até o início da noite de domingo e provocou alagamentos em vários pontos da capital. Um dos mais impactados foi o bairro Terra Firme, em que dezenas de casas às margens do rio Tucunduba ficaram submersas. Só no domingo choveu 5 vezes mais do que era esperado para o mês de abril todo. A média diária é de 15 milímetros de chuva. Porque Belém do Pará a gente sabe que tem a hora certa da chuva, né? As pessoas se organizam entre o que vai fazer antes da chuva das 6 e o que vai fazer depois da chuva das 6. A média diária é de 15 milímetros. Ontem a chuva foi de 78 milímetros. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, o que choveu só no domingo era esperado para o mês todo de abril, praticamente, nessa conta feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Bombeiros disseram ainda não ser possível mensurar os danos, porque tem muita rua que está debaixo d'água. 10h36, o Jornalismo da Band vai continuar acompanhando isso ao longo desta segunda-feira. À 13h tem o Bora Brasil com o Joel Datena, com a Ana Paula Rodrigues e com mais informações também do que acontece no país afora. Agora a gente vai trazer dados e um estudo que mostram a preocupação hoje com o mercado de trabalho do ponto de vista do trabalhador, de quem está
sendo afastado com mais frequência e sofrendo com doenças psicológicas, às vezes psiquiátricas. O que antes era tratado como um problema pontual de saúde pública vem se transformando em uma crise estrutural no mundo corporativo brasileiro. Em 2025, mais de 546 mil pessoas foram afastadas por questões de saúde mental, dentro de um total de 4 milhões de licença por incapacidade temporária. Então, de 4 milhões de afastamentos, 546 mil por questões de saúde mental. Isso, em comparação com 2024, significa um crescimento de 15%, sendo que de 2024 para 2023 também houve um crescimento. O Brasil está aumentando esse número de diagnósticos e fazendo a projeção a longo prazo, os números mais que duplicaram em 10 anos. Eram um pouco mais de 203 mil afastamentos em 2014 e chegaram a mais de 440 mil afastamentos em 2024. Sobre esse estudo, sobre esse assunto e sobre como lidar com um mundo cada vez mais complexo, a nossa convidada presente aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes é a doutora Débora Queiroz, psicóloga, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Doutora Débora, muito bom dia, é um prazer ouvi-la e recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. É um prazer estar aqui, também um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Esses números significam que o brasileiro está mais doente ou que os diagnósticos começaram a olhar para o que antes talvez fosse só visto como estresse de trabalho, correria do dia a dia, e agora há uma percepção de que há uma doença naquela pessoa? A gente não pode dizer que o brasileiro está mais doente, né? Uma coisa, acho que a ser mencionada, é que houve um aumento de 400% de 2020 para 2026 nos afastamentos em saúde mental. Quando você fala de 15% de 2023 a 2024, a gente está falando de 400% em afastamentos, né? Em aumento de afastamento. Então, não é que o brasileiro está mais doente. A gente precisa primeiro mencionar que o Brasil é o primeiro país do mundo com maior índice em saúde mental. Nós somos o país mais ansioso. Então, as pessoas aqui são mais ansiosas, têm mais dificuldades ali para lidar provavelmente com a saúde mental. Então, a gente precisa pensar mesmo no mercado de trabalho. A gente está lidando com, dentro de empresas, de ambientes de trabalho, vamos dizer, emocionalmente insalubres, emocionalmente difíceis, líderes despreparados, pessoas que não estão ali realmente voltadas para o humano. Não estou dizendo que a gente não vai passar estresse no ambiente de trabalho, porque estresse é normal no dia a dia, a gente vai passar dificuldades no nosso trabalho. Então, eu acho muito importante mencionar isso, porque as pessoas acham que a gente precisa ter um ambiente de trabalho praticamente no mundo da felicidade, né? Isso não existe nem na nossa casa, não vai existir no nosso ambiente de trabalho, não existe isso na vida. Então, a gente vai precisar aprender a lidar com as dificuldades como um todo. Então, a gente não vai ter um ambiente de trabalho livre de estresse, como a gente não tem uma vida livre de estresse. Porém, a gente não pode viver 24 horas estressado dentro de um trabalho. Então, é isso que talvez que o Ministério está dizendo, né? A gente está falando aqui de dados da OIT, a gente está trazendo dados do Ministério do Trabalho, a gente está trazendo dados da OMS, e tudo isso está afetando não só cofres públicos, como a gente está mostrando aí dentro das pesquisas, mas também afetando a saúde emocional dessas pessoas. Quantos afastamentos, quantas pessoas não conseguem voltar para o trabalho. E eu, como psicóloga, posso dizer que os consultórios estão lotados de trabalhadores que não conseguem ter uma vida laboral saudável pelo ambiente de trabalho na qual está inserida. Nath Luquezzi, doutora Débora Queiroz, psicóloga, nossa convidada no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, doutora. Quando a gente traça o perfil desses trabalhadores afastados, as mulheres, a maioria das mulheres, 64% são mulheres na média ali dos 40 a 41 anos. Você acha que para a mulher existe uma dificuldade, principalmente ali no 40 a mais, quando ela está enfrentando o período do climatério, o período pré-menopausa e também por conta de etarismo, ou são também as cargas que nós mulheres vamos acumulando ao longo dos anos? Existe um motivo? Você sabe que quando eu vi esses dados, eu fui pesquisar, né? Eu falei, bom, por que nós mulheres somos mais afetadas? E sim, pelo climatério, não só pelo climatério, né? A gente tem
se a gente for olhar para a nossa faixa etária, nós estamos sendo mães mais velhas, né? Antigamente, com 20, 22 anos, as mães já estavam com 3, 4, 5 filhinhos ali em casa. Hoje não. Com 38, 39, 37, com 40, 42, as mulheres estão sendo mães. E aí elas têm uma carga como mãe, elas têm uma diferença hormonal, elas têm, assim, uma diferença, elas têm uma carga dentro de casa, querendo ou não querendo, nós mulheres temos uma responsabilidade muito maior que é deixada muitas vezes às nossas costas, né? Então, sim, a gente não tem só a questão do trabalho, a gente tem uma questão de um trabalho que é contínuo, né? 24 horas ali praticamente voltada para o ambiente laboral, mesmo que o trabalho seja em casa, né? A gente tem uma carga mental, uma carga emocional. Se vocês olharem os dados, nós temos afastamentos tanto em ansiedade, quanto em depressão, quanto em burnout. Vale a pena mencionar que o burnout é apenas associado ao ambiente de trabalho. Mas quantas pessoas começaram com esse estresse no trabalho, com essas dificuldades ansiogênicas no trabalho e também levam tudo isso para casa, né? Como que um ambiente, eu acho que é uma questão, um nexo causal, né? O ambiente, ele vai puxando o outro. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho fez também um levantamento e uma análise com dados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, falando sobre problemas de ansiedade, depressão, estresse grave, uso de álcool e síndrome de burnout entre as principais causas de afastamento no trabalho decorrente de quadros mentais diagnosticados. Um crescimento acentuado nesses últimos anos e, pelo levantamento da associação, a ansiedade figura como a principal causa isolada de afastamento por saúde mental. Registros classificados como F41, outros transtornos ansiosos, quase dobraram nesse período analisado. Foram mais de 81.800 casos em 2023, passando para mais de 157 mil em 2025. Depois da pandemia, doutora, o brasileiro, o mundo todo, viveu um estresse, viveu essa agonia de não saber se você vai se infectar pelo vírus, se algum familiar seu vai se infectar pelo vírus, e o risco econômico também, de não saber quanto tempo a gente duraria num isolamento, numa pandemia, o medo de perder um emprego. Isso pode ter tornado o brasileiro mais ansioso e o reflexo também aparece no mercado de trabalho? Eu acredito que antes da pandemia nós já éramos um país muito ansioso. Isso só vem agravando, né? Então, sobre a ansiedade nós precisamos mencionar sim. Mas o que a gente precisa talvez pensar quando a gente olha para esses dados, né? Existe muito diagnóstico que é burnout, que é depressão e que eu posso dizer assim para os nossos ouvintes entenderem, é que vai para as costas da ansiedade. Uhum. Então a gente está dizendo que às vezes a pessoa está num burnout, e vamos lá lembrar, burnout é só dentro do ambiente de trabalho, que entrou no CID-11 recentemente, então ela tem critérios para avaliar burnout, entre eles traços de estresse e ansiedade. Ansiedade, gente, é sintoma, não é um transtorno. Todo mundo tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, você tem, todo mundo tem. Então, ela é um sintoma. E, às vezes, o sintoma, ele está tão acentuado que as pessoas colocam isso dentro do transtorno ansiogênico e não só dentro do próprio sintoma em si. Então, eu acredito que esse número tão grande venha de talvez diagnósticos mal empregados ali nessas pessoas. Porém, aonde que a gente colocaria isso? Não é tirando da saúde mental, é colocando isso dentro do burnout, que provavelmente essas pessoas estariam dentro do burnout, com toda certeza, se fossem bem avaliadas, e talvez até pela depressão, porque o burnout a gente pode colocar como uma comorbidade, ele pode trazer ali muita depressão para as pessoas. Só hoje no consultório eu trato três pessoas deprimidas por conta do burnout. O burnout, síndrome de burnout, um distúrbio emocional de esgotamento extremo causado pelo estresse crônico no trabalho. É diferente daquele dia que você sai meio cansado, pesado. É quando é sistêmico, né, doutora? E quais são os primeiros sintomas que a gente precisa perceber que pode estar num processo de síndrome de burnout? Eu acho que o mais interessante é que as pessoas acham que do nada elas vão ter burnout, né? E não é, gente. Imagina você trabalhando constantemente num ambiente estressante.
é todo santo dia você lidando com estresse, assim, 24 horas, eu tô pensando mesmo no ambiente de trabalho, das 8 horas que você tá ali, às vezes você vai para casa, responde e-mail, 10 horas da noite você tá respondendo. Eu falo que a gente vestir a camisa da empresa e esquecer de vestir o pijama da casa, né? Então, você não chega em casa, você não desliga. Então, como que é o primeiro sintoma? Eu não consigo descansar, eu começo a cair a minha produtividade no trabalho. Então, eu era uma pessoa no trabalho, eu não sou mais. Eu ligo aquela tomadinha, daquela tomadinha do palavrão mesmo, e eu não quero mais saber de nada. E mesmo assim, eu não deixo de entregar. Eu estou ali, até o momento que parece que o cérebro desliga. Eu já tive pacientes que teve apagões, e mesmo assim estavam no outro dia no trabalho. Eu tive pacientes, infelizmente, dados que levam a ter pessoas que trabalharam tanto que chegaram a ter embolia pulmonar e estavam no hospital, falando, desculpa, não consigo entrar na reunião. Então, assim, são pessoas que elas não conseguem parar o trabalho, elas não conseguem entender o quão adoecida ela está dentro do trabalho. E olha que interessante também, eu tenho pessoas, dados, né, que trabalham aqui comigo, de gente que amam a empresa que trabalha. Às vezes, vocês estão aqui hoje numa rádio, nós estamos, às vezes, na TV, às vezes nós estamos dentro de ambientes que é o orgulho da gente trabalhar. Então, às vezes, você está adoecido por trabalhar no ambiente, mas ao mesmo tempo orgulhoso. A gente chama isso de presenteísmo por pertencimento. Eu gosto muito de trabalhar lá, mas eu tô adoecido mesmo assim. Então a gente tá falando isso de times de futebol, de pessoas que trabalham é orgulhoso trabalhar aqui. Eu gosto tanto, mas assim, ainda assim eu estou cansado, eu estou adoecido e a pessoa não consegue perceber. E por que ela não percebe? É pelo tempo de exposição a esse estresse. Então, gente, todo mundo vai ter estresse no trabalho. Então, vamos parar com essa ideia de que a gente vai ter um ambiente de trabalho super feliz o tempo todo. Isso não existe, tá? Todo mundo vai ter estresse. Mas viver um ambiente estressante todos os dias, isso não é normal. Doutora, a tecnologia, a inteligência artificial trouxe muitas mudanças. Você acredita que esses trabalhadores que vão precisar se adaptar a tudo isso, pode ser que ele tenha também um certo medo, um certo receio de perder o seu lugar e nisso ele comece a desenvolver esse tipo de doença? Acho que para o burnout não, tá? Ele pode desenvolver sim uma ansiedade por perder o trabalho. O burnout não, porque a gente está falando ali de um esgotamento por má gestão, de um esgotamento por outros sintomas, né? A gente está falando mesmo de um ambiente de trabalho. Agora, tem uma tecnologia, tem uma coisa vindo aí, a minha profissão pode acabar. Eu posso perder o meu trabalho que eu gosto tanto. Então, isso pode gerar na pessoa uma ansiedade, um medo do futuro, o que vai ser dela, com o que ela vai trabalhar. E, às vezes, é uma pessoa que não consegue olhar para o futuro e também se atualizar ali nas coisas que estão vindo, né? Então, ela pode, sim, adoecer pela ansiedade, mas não necessariamente desenvolver um burnout por conta disso, porque a gente está falando de uma carga de trabalho e não só de uma ansiedade por uma coisa que ela nem sabe se vai acontecer ou não. Bom, para quem não consegue entender a dimensão disso, além das questões econômicas, tirando o lado humano, que é o principal, existe também o fator econômico. E um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais aponta que problemas psicológicos causaram uma perda equivalente a 4,7% do PIB no Brasil. Estamos falando de cerca de 282 bilhões de reais, com a redução estimada de 800 mil empregos formais e informais. Falta ainda no mercado corporativo, doutor, a compreensão de que cuidar do funcionário é também cuidar da produtividade daquilo que é feito? Com toda certeza. As empresas ainda acham que isso é gasto. E aí os dados estão mostrando, e não são dados só do Brasil, a gente está falando de dados de Harvard, a gente está falando de dados da OIT. Quem não sabe o que é a OIT, gente, é a Organização Internacional do Trabalho, os nossos ouvintes aí que estão nos escutando nesse momento. Então a gente está falando de dados importantes que estão fazendo um levantamento para dizer, olha, empresas, quanto mais você investir no ambiente, quanto mais você investir no trabalho, no seu colaborador, que é o teu bem mais importante, não é o teu produto, porque não adianta você ter um produto se você não tem quem trabalhe por ele. Então, quanto mais você investir na saúde, quanto mais você colocar, mais retorno financeiro você vai ter. A gente tem dados dizendo que a cada R$1 você tem retorno até de R$1 investido, você tem retorno de R$6
em saúde mental para as pessoas? Então, assim, é muito legal quando a gente vai olhando os dados de fato, né? Mas as empresas ainda acham, muitos gestores ainda acham que isso pode ser mais um gasto que o governo está pedindo, alguma lei e não tem nada a ver. A gente está falando mesmo de mudança de cultura, a gente está falando de mudança de mentalidade mesmo. E eu tenho certeza que isso só tende a melhorar. É tudo muito no começo, mas só tende a melhorar a vida das pessoas e também das empresas, principalmente no que tange aí aos dados. Se você olhar um pouquinho, você vai ver que cerca de 12 milhões de dias por ano são perdidos, 12 milhões de dias são perdidos em afastamento. Enquanto que isso não custa para uma empresa? Existe ainda uma certa resistência em buscar ajuda? Porque antigamente tinha aquela frase, né? Ai, psicólogo, psiquiatra é coisa para doido. Ainda existe esse tabu, essa resistência em buscar ajuda? Eu acho que hoje menos, existe sim, tá, Nath? Mas menos do que existia antes, tá? Eu vejo muito que quando se trata da empresa, né, a gente falando bem desse ambiente, eu vejo que os funcionários eles ficam muito receosos em dizer que eles não estão bem, que eles estão com alguma questão. Então, eles colocam a depressão e a ansiedade, que é mais aceitável do que um burnout. Então, porque isso afeta também a questão financeira da empresa, porque isso entra como acidente de trabalho. A exposição ele entra como acidente de trabalho. Então, a ansiedade, o burnout só entra como afastamento. A ansiedade e a depressão entra como afastamento, o burnout não, ele entra como acidente de trabalho. Então, isso traz uma questão financeira para a empresa. E quando se trata ali da pessoa que ela vai avisar, ou que ela vai dizer, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, o que mostra? Você é fraco, você não é bom, você precisa melhorar, você precisa ter mais resiliência, você não está sendo resiliente o suficiente. Então, tem muitos preconceitos de gestores, e às vezes até escuto em cursos que eu dou, as pessoas são muito mimizentas. Falar, então, muito difícil a gente lidar quando a gente não está na dor do outro, né? Agora, e quando o ambiente é evidentemente um caldeirão para a síndrome de burnout, o funcionário alerta, o colega está no limite e o gestor não percebe, não repara, não identifica, faz pouco caso. Esse funcionário ele pode procurar ajuda independente da empresa e depois só comunicar o problema que está acontecendo? Acontece muito do funcionário, às vezes ele já está em terapia, o terapeuta às vezes sinaliza para ele vai procurar às vezes um psiquiatra, porque ele já está no limite. Às vezes ele pega férias, né? Quando ele poderia pegar o afastamento, mas ele pega férias para poder... É importante dizer que as férias não mudam o ambiente, tá, gente? O ambiente continua lá. Então ele volta, ele continua mal. E então... Às vezes a gente precisa entender que enquanto aquele ambiente não mudar, não há muito o que ser feito, então a gente precisa trocar o emprego. Existe alguma relação entre burnout e a parte financeira, o endividamento? Existe sim. Inclusive, tem até dados mostrando que muitas pessoas, quando elas entram nesse estresse contínuo, elas param de gerir melhor as contas financeiras, elas param de até relações emocionais. Tem dados que mostram de aumento de divórcio dentro do período. Vamos lembrar que não é fácil fazer esse diagnóstico, perceber o nível de estresse em que você está, porque isso é prolongado. É como se eu estivesse numa fogueira, mas distante dela. Então eu estou ali quente, mas eu não estou queimando. Então eu estou muito quente, mas eu não estou queimando. Então eu continuo ali naquele ambiente que não está legal, que está desconfortável, mas eu não percebo uma dor grande porque eu não estou dentro da fogueira queimando, eu só estou fora. Então é mais ou menos isso que a gente sente no burnout. A pessoa ela não consegue sentir o quanto ela está sendo prejudicada dentro desse ambiente porque ela só está queimando ali, não queimando na fogueira, né? Ela tá naquele ambiente quente. E ela vai levando isso ao longo do tempo. Doutora, para a gente finalizar, um dado que é perturbador. Em 2025, 14,75%, quase 15% dos trabalhadores avaliados numa escala nacional do Censo de Saúde Mental 2025 relataram que em algum momento pensaram em tirar a própria vida.
um dos percentuais mais altos já registrados em pesquisas corporativas de larga escala no Brasil. É o dado do Censo de Saúde Mental 2025, realizado pela Vitude, uma empresa especializada em programas de saúde mental. Foram ouvidas quase 175 mil pessoas em 35 grandes empresas de diferentes regiões do país. Então é uma amostra grande com um número alarmante. Estamos falando de 15% de trabalhadores que, por conta do ambiente em que vivem, já pensaram em tirar a própria vida. Quem eventualmente estiver nos acompanhando, que já tenha em algum momento tido essa mesma ideia, passado algo assim na cabeça, qual o conselho profissional que a senhora dá e qual o caminho para tentar resolver dentro da empresa, mas também dentro da própria cabeça, esse problema para que não se torne uma vítima de um suicídio? Eu conheço essa pesquisa, é uma pesquisa assustadora. A gente precisa pensar que a gente está falando de um ambiente constante, né? Para a pessoa chegar... Ideação suicida, gente, é a ideia de eu não querer estar mais aqui. Muitas vezes a pessoa ela não tem nem noção do que ela está vivendo de fato. Então ela só começa a não querer existir mais, eu queria estar em coma, eu queria dormir por 10 dias, 15 dias e depois eu volto. E ela não vê talvez o estado emocional que ela está. Então muitas vezes eu sempre recomendo ajuda profissional especializada nesses casos. Eu acho que a escuta ativa, a escuta profissional, ela consegue com toda certeza ampliar esses dados de uma forma mais positiva. Não é palestra dentro de empresa que ajuda o funcionário, não é você fazer um setembro amarelo que resolve dados, tá? Então, eu estou dizendo a busca por profissionais especializados, aí eu estou dizendo tanto de psicólogos, de psiquiatras, ambos trabalhando em conjunto. A parte medicamentosa contribui bastante, muito preconceito existe de forma desnecessária, então a parte medicamentosa ela é importante, e às vezes entender que a vida ela é importante, mas quando você perde o sentido da vida, né, por que vale a pena eu estar aqui? Olha tudo que eu estou vivendo. Às vezes a gente só precisa de uma mão. Às vezes essa mão não é a mão que a gente vai encontrar dentro da nossa família ou dos nossos amigos. Às vezes é a mão do profissional mesmo. É o profissional às vezes que te tira de lá. E tudo bem. Isso não é preconceito para ninguém. Isso é só uma forma de você buscar ajuda para si mesmo. Doutora, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, a senhora tem muitos textos publicados, vi que você tem também num blog aqui diversos temas que certamente ajudam muita gente no dia a dia. Como é que pode procurar a doutora Débora Queiroz nas redes sociais e na internet como um todo? No Instagram eu estou como deboraqueiroz.psc. Podem me seguir, vai ser um prazer encontrar vocês por lá. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Débora Queiroz, psicóloga, que gentilmente atendeu o nosso convite nesta segunda-feira, a quem agradecemos muito pela atenção. Assunto importantíssimo. Volte mais vezes ao Grupo Bandeirantes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os ouvintes que estiveram conosco nessa manhã. Às 10h59, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a sua participação pelo nosso WhatsApp DDD 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa.
essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e Diego Maradona? Maradona. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 4 minutos. Todos os meses, a PUC Campinas tem um observatório a respeito do preço da cesta básica aqui na cidade. Nós estamos acompanhando quem sobe, quem desce, a cotação dos preços aqui em Campinas. Me diga uma coisa, Nath Lucchesi, como é que tá no mês de abril o custo da cesta básica? Baixou ou subiu para o campineiro? Voltou a subir, viu? Registrando aí uma alta de 7,81%. E quem é o vilão da cesta básica? O tomate. O tomate apresentou um aumento expressivo de 34%, mas além dele, claro, outros itens importantes para a composição da cesta básica também tiveram aí um aumento expressivo, como a carne, feijão, também registraram alta relevante, contribuindo aí para o encarecimento geral. De acordo com um estudo divulgado neste mês de abril pelo Observatório PUC Campinas, este aumento eleva novamente a pressão sobre o orçamento das famílias, segundo os padrões de acompanhamento da cidade de Campinas. A tendência de aumento não foi isolada apenas aqui na cidade. Outras capitais brasileiras também apresentaram alta nesses preços da cesta básica em março, o que, de acordo com as análises, sinaliza que o incremento nos custos pode ter origem no aumento dos custos logísticos em âmbito nacional. Com esse resultado de março, o acumulado do ano para a cesta básica atinge uma alta aí de 6,25%. Embora esse valor seja elevado, este patamar é considerado compatível com o contexto de variações de preços, observando tanto o nosso cenário nacional, quanto internacional. O contínuo monitoramento será essencial para manter e entender a dinâmica dos preços nesses próximos meses do ano. 11 horas 5 minutos, vamos trazer as primeiras participações aqui dos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas.
O Adriano Vermelho, bom dia para você, Adriano. Sobre a morte do torcedor corintiano, banalização da vida e por nada, tragédia que encontra motivação, temperatura, pressão e condições atmosféricas favoráveis e ideais para acontecer. Duas coisas na opinião do Adriano. Precisamos levar em conta numa situação horrorosa como essa. Primeiro, a importância, às vezes mais que religiosa, que damos a clubes de futebol. Não é saudável. E outra coisa, a facilitação do acesso às armas ainda vai provocar muitas e muitas tragédias. Não houve e não há um controle sequer decente sobre armas de fogo. Nesse país ainda não temos condições sociais e muito menos psicológicas de ter um objeto que tire vidas. Nem com o carro, que não foi feito para isso, conseguimos esse controle. Imagina algo que cabe num bolso. Concordo com o Adriano nos dois casos. O brasileiro tem uma tendência a se apaixonar pelos seus grupos, time de futebol, partido político. Hoje eu não sei se ainda é tanto, mas na minha adolescência, por exemplo, você tinha a briga de metaleiros contra punks. Então você se fecha na sua tribo, você defende com unhas e dentes a sua tribo e aí vai para as últimas consequências. E aliás, deixa eu fazer um esclarecimento aqui do ouvinte que mandou a mensagem me criticando. Carlos Henrique, que não é o nosso Carlos Henrique, ele dizendo, então é isso, vai ficar defendendo torcida organizada, por isso que o futebol está cada vez mais violento, pererê, parará, parará, parará. Eu acho que ele não entendeu a notícia, porque ele diz aqui como se a torcida organizada tivesse matado esse rapaz que foi com a camisa verde. Foi o contrário. O cidadão foi com uma camisa verde querer assistir um jogo do Corinthians na sede da Gaviões da Fiel, foi convidado a voltar para casa e voltou armado para atirar em todo mundo. Então, é só para deixar isso muito claro, a notícia é essa. Daí é colocar a culpa na organizada porque não aceita ninguém de camisa verde? Não. Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode entender que é uma bobagem. Não, isso não vai mudar o fato de eu gostar do Corinthians, de ser o time do coração. Tudo bem, mas a regra é essa. Você sabe que a pessoa não vai ser recebida com a camisa da cor do rival. Não era nem jogo contra o Palmeiras, era um jogo contra o time da Colômbia. Mas é da rivalidade. Você pode não concordar. Se você não concorda, você bota uma camisa verde, assiste em casa e torce pro Corinthians. Mas na sede da organizada, a regra é essa. Aí ele volta armado. Por que ele não confrontou todo mundo como o machão que era, sem a arma de fogo? Vai liberar a arma sim, à torta e à direito, sob a justificativa de deixar a sociedade mais segura? A gente viu isso no governo anterior e discursos assim que, olha, me davam calafrio. Arma de fogo pra diminuir violência? É sério que a gente realmente comprou isso em algum momento na nossa história? Que tem gente que defende com unhas e dentes? Eu não consigo concordar com esse tipo de pensamento. Mensagem de áudio do nosso ouvinte pelo 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, aí. Ontem vendo no Fantástico, Heitor, mostrou uma reportagem sobre os policiais militares do estado de São Paulo, né? Mesmo com câmera, né? Eles aprontam pra caramba. Teve um lá que com estilingue começou a jogar bolinha de gude nas pessoas com estilingue, cara. Fora as agressões, fora a morte, e não acontece nada com esses caras, mano. Eu sei que tem bom policial, né? Mas eu não sei qual que é a lavagem cerebral, né, que a pessoa passa pra entrar na polícia militar, cara. Né? Pra ser ruim desse jeito que esses caras são. Não tô falando que são todos, né, mano? Mas eu falo a verdade mesmo, nem eu queria ser policial militar, não, cara. Você tá louco, eu não sei o que se passa pra pessoa virar policial, ter que matar os outros, ter que ser ruim com as outras pessoas. Eu não sei, mano. Eu não sei mesmo, né? E... sei lá, fora a impunidade, agora eles trocaram as câmeras e as câmeras não só gravam quando eles começam a gravar. Então não adianta ter câmera, né? Não adianta ter câmera, né? Então eu tô muito assim... A gente tem medo de bandido, mas... E esse tipo de bandido de farda, né? Não é pra ter medo também, não? Se você levar uma abordagem, o cara tiver cheirado, tiver bebido, tiver feito alguma coisa. Porque mostra isso daí, os caras usam também. Os caras são humanos igual nós. Só mete a farda, né, mano? E uma arma na cintura, né? Eu tô muito revoltado com esse negócio aí, viu, cara? Falar a verdade mesmo.
Alexandre Centro. Um abraço, setor, um abraço, Nath, uma boa semana para vocês. Pra nós. E viva Oscar Schmidt, o maior jogador de basquete do nosso Brasil. Valeu! Viva Oscar Schmidt, uma lenda que nos deixou. E, aliás, nós temos uma reportagem especial preparada sobre esse que eu confesso que eu esperava mais homenagens, tá? O Brasil também tem um sério problema de reconhecer os seus ídolos em vida e de entender a grandeza de alguns personagens. Teve gente criticando, mas o Oscar apoiou o Maluf, mas o Oscar apoiava fulano ou ciclano. Oscar é o segundo maior pontuador da história do basquete no mundo. No mundo, na história do basquete, não estou falando de Brasil só. Oscar, que foi campeão com a seleção brasileira dos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis em 87, vencendo os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, o que nunca havia acontecido na história. Ele não recebeu o apelido de Mão Santa à toa. Aliás, ele recebeu esse apelido de Mão Santa no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Lucas Herrero preparou um material especial para você que viveu a época de ouro do basquete brasileiro. O Brasil, medalha de ouro no Sul-Americano do Chile em 77. O Brasil também nos Jogos Mundiais, bronze nas Filipinas. O Brasil nos Jogos Olímpicos sempre enfrentando de igual para igual grandes adversários. Você vai ter a oportunidade de relembrar alguns desses momentos. Para você que não teve a oportunidade de viver tudo isso, como é o meu caso, nasci em 89, não vi, por exemplo, o PAN em Indianápolis em 87, mas vivi no meio do esporte, cresci com pessoas que jogaram com Oscar Schmidt, viveram com Oscar Schmidt, e todos falando de um bom coração, do cara do bem que era o Oscar. Você vai ter a oportunidade de pelo menos sentir, pelas ondas do rádio, um pouco da emoção que o Brasil deve sempre reverenciar graças a Oscar Schmidt na reportagem do Lucas Herrero. Oscar saiu arremesso de fora. Direto pra cesta, Oscar. O melhorado do Brasil. Olha o Oscar de 3. O suspiro de quem desafiava nas quadras uma condição básica humana. Oscar não suportava o erro. Treinou tanto que beirava a perfeição e surpreendia até Luciano do Vale. Oscar saiu arremesso de fora, cesta do Brasil! Que barbaridade! 5 arremessos de 3, 5 vezes a bola dentro da cesta. Depois de cada treino eu fazia pelo menos 500 arremessos de 3, era pelo menos 1.000 por dia. Aí os caras me chamavam de Mão Santa. Quantos pontos na carreira foram? Quase 50 mil. 1.093 desses pontos foram anotados em Jogos Olímpicos. Só ele conseguiu tamanha proeza. E a Band estava lá na maioria das cestas. De fora de 3, toca no ar, cai! Ele é um monstro. Tanto que o auge de Oscar se confunde com o do Canal do Esporte. A equipe brasileira de basquetebol masculino volta a jogar nesta quarta-feira. Veja quem nós encontramos por aqui. Cadum e Oscar. Foi com o microfone da Band que o Brasil conheceu as várias facetas de um ídolo. Eu sou uma pessoa que nem outra qualquer, só fiz um monte de cesta. Tive a vida melhor que alguém pode sonhar, porque a vida do esportista é a melhor vida que tem. Um gênio que ganhou um apelido mais do que apropriado. Mão Santa. Isso aconteceu no pré-olímpico de basquete masculino em Porto Rico, 1980. O México tinha o melhor jogador, o melhor gatilho daquele evento, que era Arturo Guerrero, que tinha o apelido de La Mano Santa. Aí quando o Brasil venceu por 120-100, aí eu não resisti. Se os mexicanos têm La Mano Santa, nós temos o Mão Santa do Brasil. Olha o Oscar de 3! Oscar nunca jogou numa quadra como essa, da NBA por amor ao Brasil. Nos anos 80, a Federação Internacional de Basquete proibia que atletas da Liga Americana atuassem pelas seleções nacionais. Mesmo assim, entrou para o Hall da Fama do basquete dos Estados Unidos e foi reverenciado por lendas do esporte. O técnico do Golden State Warriors homenageou Oscar ao relembrar um gesto. Um dos maiores arremessadores. Joguei contra ele no Mundial de 86.
Rompi meu ligamento enfrentando o Brasil e ele me carregou nos braços até a saída da quadra. Foi um gesto incrível. Uma homenagem merecida para quem nunca ousou desistir, nem do jogo e principalmente da vida. O tumor me ajudou a viver melhor. Parece até um favor, né, que Deus te faz. Você vai ter esse tumor para você aprender a dar valor às coisas boas da vida. E é isso que eu faço hoje. Essa a mensagem de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, que nos deixou, infelizmente, sexta-feira, aos 68 anos. O mão santa que falava, santa não, mão treinada. Não adianta nada você nascer com talento, com dom, se não houver treinamento para chegar ao mais próximo possível da perfeição. Perfeição a gente não vai chegar nunca, mas a eficiência máxima, Oscar chegou e não à toa. O mundo todo o reverencia. Oscar nunca jogou na NBA, porém, ele está no Hall da Fama da NBA. Isso diz muito, né? Isso mostra o tamanho desse cara, que, tudo bem, foi secretário do governo do Celso Pitta, apoiou fulano, apoiou ciclano. Tá bom, mas ele era um atleta. E como atleta é simplesmente um dos caras mais incríveis que o Brasil já produziu. 11h17, tem mais mensagem de áudio. Nosso ouvinte participa neste quase feriado de Tiradentes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia. Essa confusão aí que levou a vida do torcedor aí de bobeira por um CAC. Olha, eu até vou dar os parabéns para esses torcedores da Gaviões. Sabe? Que eles tiveram muita paciência. Talvez se eles tivessem atacado antes, ele não teria matado ninguém, mas o cara estava armado, não tinha jeito. Mas eu digo uma coisa, se ele fizesse isso na sede da torcida jovem da Ponte, talvez ele nem chegasse a atirar. Era só ele aparecer com a camisa verde. Isso eu falo porque eu conheço há muito tempo, há muitos anos. Tenho certeza que ele não ia conseguir nem falar Mas é isso aí, Heitor. Isso é as armas, né? Que foi liberado lá pelo então ex-presidente. Que muito dessas coisas que estão acontecendo com arma aí é culpa dele. Mensagem do Marco Silva Bedin, direto da cidade de Hortolândia. A torcida da Ponte tem essa mesma regra que tem na torcida do Corinthians também, de não usar verde em referência ao rival, o Guarani. Concorde ou não, goste ou não, você não vai no churrasco da torcida jovem com uma camisa verde, ponto. Não, mas eu sou ponte pretano, eu acho que isso não tem nada a ver, tudo bem. Mas você não vai na sede da torcida organizada. Simplesmente uma questão de respeito também àquela instituição. Às 11h19, um último intervalo. Na volta, os destaques de última hora também da política nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em viagem pela Europa, fez um discurso na Alemanha que está repercutindo na imprensa internacional. E tem novidade de pré-candidato a presidente aqui do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu a inclusão do ex-governador e pré-candidato a presidente da República, Romeu Zema, no inquérito das fake news. O motivo? A gente explica pra você na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos.
E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h22, 11h22. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem na Europa e vem fazendo alguns discursos que vêm chamando a atenção da imprensa internacional. O presidente Lula enfatizou, após um encontro com o primeiro-ministro da Alemanha, a utilização dos combustíveis fósseis e afirmou que o mundo não ficará órfão sem o petróleo como principal matriz energética. Lula defendeu a maior utilização dos biocombustíveis durante a exposição em Hannover, na Alemanha, em que o presidente afirmou que o mundo pode parar de ter medo dos combustíveis fósseis. O Brasil está mostrando, segundo Lula, ao mundo que o biocombustível é uma opção viável e quer colocar o Brasil como potencial produtor e exportador dos biocombustíveis para o mundo todo, o que não impede a liderança nas iniciativas a favor de alternativas menos poluentes também de maneira local. A comitiva do Brasil participou de testes com biocombustível durante a visita à Alemanha e também foram falados de outros assuntos que envolvem, por exemplo, os conflitos iniciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ouvir um desses trechos do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Alemanha, para a gente entender como é que isso também repercute em países que cada vez mais olham desconfiados para Donald Trump. Vivemos um momento crítico na geopolítica global, marcado por grandes paradoxos. Enquanto astronautas sobrevoam a Lua, bombardeios matam de forma indiscriminada civis, mulheres e crianças no Oriente Médio. A inteligência artificial nos torna mais produtivos, mas também é utilizada para selecionar alvos militares sem parâmetros legais ou morais. Alguns membros permanentes do Conselho de Segurança agem sem amparo da Carta da ONU. É de se perguntar ao presidente Trump, ao presidente Putin, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Macron e ao primeiro do Reino Unido. Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? Por que vocês não se reúnem e não param com essas guerras? Por que não decide destinar o dinheiro que está fazendo guerra, matando e destruindo, para a gente poder cuidar dos milhões de flagelados que estão andando pelo mundo à procura de um país que o receba, e agora os coitados que procuram o mundo para sobreviver não são aceitos por quase nenhum país. Não podemos permitir que o mundo se curve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra. E nós precisamos dizer, mesmo no encontro empresarial, que vocês estão aqui pensando no desenvolvimento, no crescimento tecnológico,
mas sobretudo pensando na paz mundial, que é o que interessa para todos nós. Esse é um trecho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um encontro em Hannover, na Alemanha. O presidente Lula e a comitiva brasileira permanecem na Europa ainda nesta semana. E nas eleições 2026, em que Lula será candidato à reeleição, tem uma novidade com relação ao inquérito das fake news. Conta para o nosso ouvinte que história é essa, Nath Luquez. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, o relator do inquérito das fake news, que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, seja incluído nas investigações. A solicitação ela foi feita por meio de uma notícia-crime enviada a Moraes. A motivação do pedido foi um vídeo publicado por Zema nas redes sociais. Nas imagens do vídeo, Gilmar e Dias Toffoli aparecem como fantoches que dialogam entre si. No pedido, Gilmar afirmou que a publicação ataca a honra do Supremo e a dele próprio. Em outro vídeo, gravado durante uma palestra em São Paulo, ainda nesse mês, o pré-candidato à presidência também defendeu a prisão de ministros do Supremo. Zema criticou o que chamou de intocáveis por conta das acusações de escândalos de corrupção recentes, como o caso do Banco Master, por exemplo, e salientou que tais apontamentos sobre o judiciário do país têm provocado o desejo de mudança ainda maior que nas eleições de 2018, quando ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram eleitos. Durante esse mesmo evento, ele mencionou que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, esses dois, para mim, não merecem só processo de impeachment, merecem prisão, foi o que disse Zema em entrevista depois do evento. E esse é o candidato que se apresenta como moderado. Tá bom. Não vai ter eleição de moderado esse ano não, viu? Não vai ter. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já declarando que o primeiro ato vai ser anistia ampla e restrita a Bolsonaro e a todos que participaram da tentativa de golpe de Estado. Romeu Zema fazendo declarações sobre prisão do Supremo Tribunal Federal. Então que abracem logo o discurso bolsonarista e apoiem Flávio Bolsonaro, que é o candidato competitivo desse campo. Porque fica nessa de, não, eu sou moderado, mas eu tenho que agradar a ala bolsonarista. Então não se banca como moderado. Mas que estão construindo uma imagem em cima de moderados Romeu Zema e Ronaldo Caiado estão. Às 11 horas e 28 minutos, você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50... você merece sossego, aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade e boas experiências. E é exatamente pensando nisso que a Pastore Turismo oferece para você as melhores opções de lazer, de viagem, para você não ter dor de cabeça na hora de viajar. A Pastore Turismo é uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas, que fica na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5 do bairro Cambuí. Anote o WhatsApp que eu vou te passar, 19 é o DDD 992106075, 992106075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Rádio Bandeirantes. 1h30 da tarde, Band Mulher com Nath Luquezzi. Quais atrações? Hoje nós vamos falar sobre o Rio Fashion Week. Tem muita coisa legal para falar sobre. Inclusive, tivemos uma pauta de carnaval, desfiles carnavalescos. Vamos falar sobre bem-estar e vamos também falar um pouquinho sobre a mulher num mercado que é pouco dominado pelas mulheres. O mercado de DJs. A gente vai trazer uma das maiores referências femininas do Brasil aqui no Band Mulher, às 1h30 da tarde. Então você não pode perder. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. É o feriado prolongado para você, mas nós estamos aqui firmes, graças a Deus, a serviço do rádio. O Nossa Área, a partir de agora, está no ar. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta vence o Avaí de virada por 2-1 e conquista a primeira vitória na Série B do Campeonato Nacional. Com a vitória, Macaca chega a 4 pontos. Sobe uma posição na tabela, mas segue na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, Macaca recebe o Lanterna América Mineiro no Majestoso. Guarani somente empata com o Itabaiana no Brinco, mas mantém invencibilidade na Série C. Herbert abriu o placar e Cal empatou para os visitantes. Empate não estava nos planos do clube, que perdeu uma posição na tabela. Bugre volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita a Ferroviária. Com um jogador a menos, Palmeiras vence o Atlético Paranaense e mantém 6 pontos de distância do Flamengo e também do Fluminense. Verdão superou a expulsão de Murilo, né? Venceu com o gol de Gustavo Gomes e segue isolado na liderança. Corinthians empata sem gols com vitória no Barradão e entra na zona de rebaixamento. Sequência de 9 jogos sem vencer no Brasileiro derrubaram o Timão na tabela. Endrick é decisivo mais uma vez e lidera Lyon em vitória contra o Paris Saint-Germain fora de casa. Atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2-1. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto ou pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar o América Mineiro às 20 horas. Ponte Preta e América na sexta rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, por mais uma rodada da competição, jogando em casa, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0.
Com esse resultado, o Verdão segue na liderança isolada, 6 pontos à frente do Flamengo, e ontem, jogando em casa, ganhou do Bahia pelo placar de 2-0. Ontem também, o Red Bull Bragantino venceu o Remo por 4-2. O Santos em casa perdeu para o Fluminense pelo placar de 3-2. Tivemos ainda mais resultados por esta rodada, como por exemplo, a vitória do Mirassol fora de casa sobre o Inter por 2-1, o Coritiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2-0, Vitória e Corinthians 0-0, o Vasco derrotou o São Paulo de virada por 2-1 e a Chapecoense perdeu para o Botafogo por 4-1. Na classificação, Palmeiras 29, Flamengo 23, Fluminense 23 e São Paulo 20 pontos. São os 4 primeiros. Os 4 últimos, Corinthians 12, Mirassol 9, Remo 8 e Chapecoense com 8 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no último sábado, a Ponte Preta, jogando fora de casa, venceu o Avaí por 2-1 de virada e conquistou a primeira vitória. Ainda por esta rodada, quinta da competição, o Vila Nova venceu o Operário por 2-1, o São Bernardo fora de casa bateu o Náutico por 3-0, América Mineiro e Sport empataram por 0-0, o CRB perdeu em casa para o Juventude por 1-0, Botafogo e Atlético Goianiense empataram por 1-1, o Londrina bateu o Ceará por 2-0, o Goiás perdeu em casa para o Cuiabá 2-0, o Novo Horizontino venceu o Atlético 2-1, o Fortaleza derrotou o Criciúma por 3-2. A próxima rodada tem início na quarta-feira, Ponte Preta joga na sexta contra o América Mineiro. Aliás, na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, até o presente momento, a liderança é do Vila Nova com 11 pontos, seguido pelo Fortaleza 10, Ceará 9, Novo Horizontino 8. A Ponte Preta ocupa a 18ª colocação com 4 pontos. 4 pontos também para Atlético Goianiense, CRB e América aparecem com 2 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ontem jogando no Brinco, Guarani e Itabaiana empataram por 1-1. O Figueirense bateu o Botafogo da Paraíba por 2-1. O Amazonas derrotou o Maranhão por 3-0. O Ipiranga venceu a Anápolis por 3-0. Paysandu e Barra empataram por 1-1. O Volta Redonda venceu o Caxias por 1-0. Internacional e Ituano empataram por 1-1. O Confiança bateu o Santa Cruz por 1-0. Hoje, o fechamento da rodada com 2 jogos. Floresta e Ferroviária, Maringá e Brusque, ambos às 8 horas da noite. Na Série C, o único time com 100% de aproveitamento até aqui é o Amazonas, 9 pontos. O Ipiranga tem 7, o Maringá 6, o Botafogo 6 e o Guarani aparece na 5ª colocação com 5 pontos. Lembrando que 2 times serão rebaixados. Neste momento no Z4 estão Ferroviária e Anápolis. O Guarani que volta a campo apenas na outra segunda-feira para encarar a Ferroviária em Araraquara. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes por aqui. Bom dia, ótima semana para vocês. Até quando vai a teimosia do Hélio? E Nayan, Rafael, Cachoeira e Luca não podem mais ser titulares. Eu colocaria Ian, Isaac, Mirandinha e Kevin. O que você acha? Júlio Ferri, tá teimoso mesmo e a sua sugestão é muito boa. Deixa o Elvis pra lá, ele tem que ficar no banco, Osvaldo. Tá bom? Bom dia, CH, espero que esteja bem, obrigado. 3 jogos horríveis do Guarani na Série C, time mal escalado e jogadores bons no banco. Paciência da torcida com esse treinador chegou ao fim. Lamentável, Ted. Bom dia, CH, Carlos do Taquaral. O Guarani devia jogar com Isaac e João Paulo no meio e Parede, Herbert e Mirandinha no ataque. Fora Luca, Cachoeira. Valeu. Não concordo com alguns pontos da entrevista do Hélio, mas temos que admitir que ele teve coragem de fugir dos cansativos e estéreis discursos protocolares. Isso faz com que ele ganhe o grupo. Ademais, vale sim uma autocrítica para a torcida que às vezes arrebenta com o time. Lembro de um jogo do Cicinho logo quando ele chegou, no qual estava indo muito bem. No jogo anterior já tinha sido eleito o melhor em campo, mas ao errar um único lance, as vaias foram tão intensas e injustas que ele passou a se esconder em campo. Erivelton. Bom dia, CH. Engraçado, após o fim do primeiro tempo, quando ouvi o seu comentário, eu pensei... Amigo, bom, o CH está louco. A Ponte quase não ofendeu o Avaí. Vai acabar perdendo de novo. Porém, com a mexida no time, conforme você havia sugerido, a Ponte foi lá e ganhou o jogo. Resumindo, você fez um comentário cirúrgico e correto.
E ocorreu exatamente o que você disse, por isso você é o comentarista e eu sou o torcedor. Darley, um abraço, Darley. Faz parte. Cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião de todos. Apesar da vitória da Ponte, uma coisa ficou clara. Murilo, assim como o Thales, não dá. Thales, então, perdeu todas. Entregou tudo errado. Júlio é o nome do lateral, Renato Grácia. Técnico do Bugre se revelou ontem emocionalmente fraco, Eduardo Moraes. CH, mande meus cumprimentos ao Tigrão pela excelente resposta ao técnico do Guarani. Renato Bugrino, será dado. É você que escala o Cachoeira, Luca e improvisa zagueiro de volante? Segundo o treinador, a culpa é da imprensa, Dedé. O Hélio foi mal, né? Foi mal. Não deveria ter misturado estação. A imprensa, o trabalho dele tem que seguir. Se ele não quiser responder alguma pergunta e colocação ali na coletiva que não o agrade, ele simplesmente, próximo, não precisa se indispor, não é? Pergunta simples, mas que ninguém responde. Havia um prazo para pagamento de uma folha salarial na Ponte e esse pagamento foi realizado, Paulo Neves. Não tenho a mínima ideia. Tá bom, Paulo? Gostaria de ter uma resposta, mas não tenho. Bom dia, equipe Band. CH, até quando esse príncipe Ney vai ficar enganando? Vai pro inferno quem defende seleção para ele. Tá bom. Tá registrado. O Hélio Cizenando deveria ter um pouco mais de respeito com os torcedores que deixam a família e vão apoiar o Guarani. Empatar em casa com o Itabaiana não pode ser normalizado. Vamos vaiar sempre que é necessário e não toleramos mais ver Luca andar em campo. Renato Cortez. Bom dia, CH. Time não joga nada e a culpa é do torcedor e da imprensa. Triste ver isso nas mãos de amadores. Dilson do Guarujá. Bom dia. Com base no segundo tempo do jogo contra o Vila e do jogo contra o Avaí, podemos dizer que a Ponte joga melhor sem o Elvis? Para mim, pelo menos, não. Que bom, né? Que conseguiu jogar de maneira bem razoável sem o Elvis, né? Mais opções, mais maneiras de poder jogar sem depender de um jogador só. Acertei a vitória e o resultado da Ponte. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. O João Paulo é muito melhor do que o Isaac Torres. Tem tudo para ser titular absoluto na campanha da Série C. Gustavo França. Deixa eu ver aqui. José Geraldo, vencimentos atualizados. Jogarão mais contentes. Aqui o Paulo também está metendo pau no Hélio. Enfim, vamos em frente aqui. Muito obrigado para você que mandou mensagem para a gente. E por favor, dê um clique, um joinha para a gente pelo YouTube. Assim você ajuda, não é? A Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Importante fora de casa no final de semana, foi de virada. O William Potker desencantou pela macaca e é claro que deu um ânimo a mais agora, tanto para os jogadores quanto para a torcida. E logo depois da partida, o Rodrigo Santana falou sobre esse bom jogo que a Ponte fez diante do Avaí. Uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória onde a Ponte já merecia, né? Foi como você falou, passou entre os dedos aí, mas de hoje não escapou, né? A gente trabalhou dentro da semana, mesmo sabendo que ia enfrentar o líder fora de casa, mas a confiança vem nascendo durante a semana, dentro dos jogos, né? E hoje a gente teve a felicidade, né, de concretizar essa primeira vitória dentro do campeonato e mostrar que a Ponte está viva, que a Ponte quer, que o grupo é unido, que a gente está trabalhando muito bem. Nosso torcedor veio aqui, prestigiou, em momento nenhum desacreditou da gente. E isso foi muito importante,
né, pra gente. Eu acho que o grupo tá bem unido, comemoraram muito ali, entenderam que dá, entenderam que essa Série B, a nossa camisa é muito pesada, a nossa camisa é grande, né, e se a gente acreditar, tiver essa imposição, esse ímpeto, eu tenho certeza que a Ponte consegue lograr isso dentro da competição. A Ponte ainda permanece na zona de rebaixamento, 18ª posição, com 4 pontos. Mas é claro que o desempenho da Ponte Preta, principalmente nos 2 últimos jogos, deixou uma luz no fim do túnel para a torcida, que dá pelo menos para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a Macaca vai ter alguns dias de preparação, reapresentação hoje. Sexta-feira tem jogo em casa, 8 da noite, contra o América Mineiro, que também está na zona de rebaixamento. Jogadores que não atuaram diante do Avaí. O David Braz com um problema no posterior da coxa, o Elvis no tornozelo. Eles vão ser reavaliados durante essa semana. O Elvis pode ser que tenha condições. O David Braz eu acho mais difícil pelo tempo de recuperação. E é claro que a partida diante do América e diante do torcedor, na próxima sexta-feira, pode ser um divisor de águas mais uma vez para a Ponte engrenar uma sequência de vitórias na competição. Valeu, CH! E agora comentando a Ponte Preta, chegando Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Uma vitória importantíssima da Ponte lá em Florianópolis, na ressacada, no último sábado à noite, contra a equipe do Avaí. A gente também dizia isso, né? Olha, o Avaí é favorito, ele tem 8 pontos em 12 disputados, apenas um tem a Ponte em 12, nos mesmos 12 pontos disputados. Então é uma briga ruim para a Ponte, na casa do adversário ainda. Só que a gente fazia uma ressalva importante. Se jogar com a disposição, com o espírito guerreiro que jogou o segundo tempo contra o Vila Nova no sábado retrasado, a Ponte minimamente equilibra o jogo. E em jogo equilibrado tudo pode acontecer. E aconteceu. A Ponte tomou o gol, empatou ainda no primeiro tempo, virou no segundo e lutou como poucas vezes a gente tem visto nos últimos meses. Uma guerra intensa, o time correu uma barbaridade, surpreendeu o Avaí pela voluntariedade, apesar das limitações técnicas, e ganhou o jogo e está de parabéns por isso. Uma vitória redentora. E que continue assim. E está provado, não tem timaço não na Série B. A Ponte empatou com o Ceará, estava ganhando, um dos líderes, e bateu o Avaí, até então também um dos líderes, um co-líder da competição, dentro da casa dele. Então, o que estava faltando nas 4 primeiras rodadas, ou pelo menos nas 3, fora o jogo do Vila Nova, onde o time já correu muito, essa disposição. É isso que a torcida quer. A torcida até tolera time fraco tecnicamente, mas não tolera time indolente. E a Ponte em Florianópolis foi guerreira, está de parabéns e ganhou o jogo com plena justiça. E também a substituição do Rodrigo Santana no meio no intervalo do jogo, além da garra, disposição, para mim foi determinante. Ele tirou o Saravia, que estava desconectado com o jogo, colocou o Luiz Felipe e a Ponte foi para cima e mereceu o resultado. 11h49 agora. Para não ter a garra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Depois do empate ontem 1-1 no Brinco de Ouro com a Itabaiana, muitos protestos da torcida, vaias para o time e principalmente para o técnico Hélio Cizenando. E depois da partida, na entrevista coletiva, o Hélio Cizenando respondeu para a torcida e para a imprensa. Acho que o grande problema que vocês estão colocando aí é querer que o Rafael não jogue. O Rafael não pode jogar. Vocês estão procurando um problema e vocês passam por torcedor. O torcedor vem para o campo, em vez de apoiar o time, eles passam a vaiar. E vocês, da imprensa, ficam a semana inteira martelando e preocupados com o Rafael. Eu jogo em casa, tô ali para conseguir o gol, minha torcida começa a não apoiar a nossa equipe. Pô, tem que ser o contrário, a torcida ir até o final com a gente.
Vocês têm que entender, eu avisei já para você, o jogador é um polivalente, ele pode fazer. E vamos trabalhar o Ian para o momento certo, é um garoto de 21 anos. Eu tenho que ter um cuidado com ele, com o Kevin, com o Rafael, que nós estamos todo dia ali trabalhando, consertando o que tem que ser consertado, ele não está totalmente pronto ainda. Se ele estivesse totalmente pronto, você pode ter certeza que eu botaria um lateral ali. Tem muita coisa para melhorar ainda. Eu não tenho pressão sobre mim, eu estou acostumado, o torcedor vai vaiar, porque eu acho assim, vocês poderiam ajudar um pouco mais também, né? Vocês soltam cada coisa na imprensa, que depois eles vêm aqui já marretando. Eu podia ganhar o jogo, tô no final ali querendo ganhar o jogo, o torcedor tá vaiando. Tô jogando em casa. Pro Itabaiana é uma beleza. O cara, com certeza, o Gilson já sabia. Ó, se não der certo, eles vão começar a vaiar. Isso pro jogador é ruim, nós precisamos ter o apoio do torcedor. Bom, o Hélio, com as declarações dele, arrumou um problemão, principalmente com a torcida, que nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, não tem gostado do trabalho do treinador, mesmo apenas em 3 partidas. Muitos protestos. E é claro que isso vai acontecer até a próxima segunda-feira. O próximo jogo será contra a Ferroviária, às 8 da noite, lá na Arena da Fonte, a antiga Fonte do Luminosa, em Araraquara. Bom, para esse jogo, o treinador não terá o Rafael, né? Jogador contestado por jogar numa posição que não é a dele, no meio-campo como volante, também jogou no segundo tempo como lateral, e ele recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora da partida. E o Hélio tem uma semana inteira para tentar definir o time que vai encarar a Ferroviária. Hoje os jogadores estão de folga. A reapresentação acontece somente amanhã no Brinco de Ouro. Valeu, CH! Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jefaz e também para o Carlos Matozinho, que mandou mensagem aqui também pelo YouTube, por Marcos Rogério da Silva e também para os coleiros de Paulínia, tá bom? Obrigado pelas mensagens. 11h52 e agora comentando o Guarani. Ô Tigrão, acho que você não ouviu direito, não é? Que andou, acho que o meu áudio não chegou para você e você acabou indo pro boletim direto. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia para você. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Deu aquilo que a gente temia, né? Aconteceu aquilo que a gente temia. O Guarani jogou mal. Como jogou muito mal no primeiro jogo em casa dessa competição da Série C contra a equipe do Volta Redonda. O primeiro tempo foi muito mal, aí achou aqueles 2 lindos gols, um do Herbert e um do Emerson, ganhou o jogo, legal, valeu, o que importa são os 3 pontos, mas ninguém saiu totalmente satisfeito com a atuação do Guarani. Dificuldade para penetrar, um primeiro tempo sem nenhuma criatividade, sem transição, sem verticalidade, sem agressividade, sem criar nada ofensivamente, porque joga com um meio-campo pesado, um meio-campo que toca de lado, que toca para trás, com jogadores que não têm a característica de articular, de fazer a conexão, a transição meio-campo-ataque, exceção feita ao João Paulo, que quando está bem marcado, como aconteceu ontem, aí o time não anda. E a gente dizia insistentemente ao longo da semana que precisava mexer. Mexer em time que ganha também se mexe. Que o desempenho não foi legal e, o mais importante, por que a torcida cobra e a imprensa cobra? E o Hélio ontem teve lá um destempero, é compreensível, mas não vai por esse caminho não, Hélio. Não vá por esse caminho não, que você vai arrumar um baita de um problema para você. Ontem ele conseguiu se incompatibilizar com a imprensa e com a torcida. Não é por aí. Quando ganhou, a gente elogiou. Quando você foi contratado, a gente elogiou. Quando o Guarani estava pensando em aventuras, até fugindo um pouquinho do protocolo e até com um certo desvio de função, que não é função nossa indicar treinador, nós falamos do seu nome. Ó, tem um treinador aí, hein? Tem qualidade, belo trabalho lá no Capivareira. Então a imprensa é assim. A imprensa quer ajudar. Só que ela não pode ser conivente com equívocos, senão ela também perde a credibilidade. E é compreensível, ontem a torcida xingou, apupou, protestou, né? E o Hélio estava ainda com a adrenalina bastante alta, aí disse que a torcida é influenciada pela imprensa, que a imprensa tinha que ajudar. A imprensa não joga,
e nem fica olhando o adversário fazer um gol, como a sua defesa ficou ontem. Não tem nada a ver com culpa da imprensa. E também a demora nas mexidas e um resultado péssimo. O Guarani perdeu 2 pontos. Então aconteceu aquilo que a gente temia. O time não fez só o primeiro tempo ruim como contra a equipe do Volta Redonda. Fez os 2 tempos ruins. E aí, a tragédia. Tem muito jogo, tá tudo certo, o Guarani vai subir, mas não pode dar esse tipo de vacilo para lamentar depois lá na frente. 2 pontos perdidos por insistência e uma teimosia do treinador que tem mais opções. É por isso que a cobrança acontece. O elenco do Guarani é o melhor elenco da Série C. Então é claro que a gente tem que cobrar um desempenho melhor e a torcida sabe disso. E a torcida não é influenciada por ninguém, não. A torcida sabe o que está vendo, tem opinião própria e obviamente que não gosta desse tipo de colocação de que ela não enxerga. E quem está influenciando é a imprensa. Então, né, uma incompatibilidade aí, mas vai dar tudo certo. Vamos ver contra a Ferroviária na próxima segunda-feira, de hoje a 1 semana, lá em Araraquara. Mas ontem o Hélio foi mal durante o jogo, foi mal na escalação pré-partida, foi mal nas mexidas e foi mal na coletiva. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória sobre o Atlético Paranaense do Palmeiras em jogo realizado neste domingo no Allianz Parque. Para quase 40 mil torcedores, 1-0 para o Verdão, gol marcado pelo Gustavo Gomes ainda no primeiro tempo. O Palmeiras que no segundo tempo teve o zagueiro Murilo expulso. O Verdão acabou atuando no jogo com Carlos Miguel no gol, Chiai Gomes, Murilo Arthur, Martínez, Andrés Pereira, depois Lucas Evangelista, Alain, depois Benedetti Souza, depois Vitor Roque, Arias, depois Felipe Anderson Lopes, que acabou sendo o titular, o Flaco Lopes, a equipe do Abel Ferreira. Já o Atlético Paranaense de Santos no gol, Teran, Aguirre, depois Leozinho, Arthur Dias, Jadson, depois João Cruz, Luiz Gustavo, depois Renan, Portilha, depois Zapelli, Esquivel, Mendonça, Dudu, depois Felipe Chiquete Viveiros, a equipe do técnico Odair Helman. Apitou o jogo Felipe Fernandes de Lima. Cartões amarelos para Murilo e Souza do Palmeiras, Portilha do Atlético Paranaense, além do Jadson, João Cruz, Esquivel e o próprio Odair Helman. O único gol do jogo, marcado pelo Gustavo Gomes, a 14 minutos do primeiro tempo. A ficha técnica de Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, Campeonato Brasileiro.